Daí, pessoal, mais uma resolução. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com os preços mais elevados, ora é abundante, e aí com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função P de x igual 8 mais 5 que multiplica cosseno de πx menos π sobre 6, onde o x representa o mês do ano, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x igual a 2 ao mês de fevereiro e assim sucessivamente, até o x igual a 12 associado ao mês de dezembro. Aí pergunta: na safra, o mês de produção máxima desse produto é. Olha só. Cuidado primeiro com a pegadinha, né? Porque ele me dá aqui uma função que estabelece o comportamento do preço do produto em função do mês em que esse produto é vendido. Ou seja, o X aqui, ó, é o mês. Associando cada número do mês, né, cada mês ao seu número, né? Tipo, mês 4 é abril, mês 8 é agosto, mês 10 é outubro e assim por diante. Então, essa função ela estabelece o comportamento do preço, ok? Do preço. Aí ele quer o mês da produção máxima. Bom, o que eu sei de acordo com o texto? Eu sei que quando a produção é máxima, olha só aqui, ó. Quando a produção é máxima, o que acontece com o preço? Ocorrem preços mais baixos, né? É a lei da oferta e procura, né? Quando o produto está com a produção escassa, o preço é mais caro desse produto. Quando existe muita produção, quando é época de safra, aí os preços estão mais baixos. Como ele quer o mês da produção máxima, ou seja, ele quer então o mês do preço menor. Então, é isso que eu tenho que me ligar. Que nessa função, qual é o meu objetivo? É identificar qual é o mês do preço menor. Tranquilo? Então, produção máxima significa preço mínimo, preço menor. Bom, então eu vou reescrever a função P de x igual 8 mais 5 vezes o cosseno de πx menos π, isso divide por 6. Eu quero que essa função atinja o seu valor mínimo, eu quero que esse p aqui seja o mínimo possível. Aí pensa, ó, essa função ela está associando aqui o x a uma função trigonométrica cosseno. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho 8 mais 5 vezes alguma coisa, vezes um valor de cosseno. Então, olha só, para que isso atinja o valor mínimo possível, eu quero que isso aqui, deixa eu trocar aqui por 5, 8 mais 5 vezes, vou botar uma estrelinha aqui, ó. 5 vezes a estrelinha. Então a estrelinha simboliza isso aqui, ó. Isso aqui é a estrelinha, tá? Então, para que eu tenha o preço mínimo, essa estrelinha deve ser o que? Menor possível. Por quê? Porque aí 5 vezes uma coisa pequena, uma coisa menor possível, somado com 8, vai dar o valor menor possível. Se essa estrelinha aqui tem um valor grande, multiplica por 5 e soma com 8, vai dar um valor maior. Então eu quero que essa estrelinha, ou seja, eu quero que isto aqui tenha o valor
mínimo possível. Porque quando essa estrutura trigonométrica aí atingir o valor mínimo, a função como um todo também terá o seu valor p de x como valor mínimo. Então essa estrutura ela se associa ao cosseno de alguém. E aí tu precisa lembrar no ciclo trigonométrico a variação do cosseno. Ciclo trigonométrico tem raio igual a 1. E o eixo dos cossenos é o eixo horizontal. Então, o valor máximo do cosseno nesse ponto é 1. E o valor mínimo do cosseno nesse ponto, menos 1. Então, eu vou precisar desse valor mínimo. Eu vou precisar desse menos 1. Então, qual é o ângulo que faz com que esse valor seja mínimo? Faz com que esse cosseno seja mínimo? Bom, o ângulo aí é o ângulo de meia volta. Ó. Se o ângulo sai daqui, ó, dá meia volta e vem até aqui, observa que a extremidade do arco já está se projetando no menos 1. Então, esse ângulo é de meia volta, 180 graus. Como a função ela é estruturada com os valores aqui em π radianos, ou em π, eu preciso também usar esse 180 em radianos. E 180 graus equivale a 1 π radianos. Ok? Então, essa vai ser a meu ponto de partida aí para a resolução. Então, eu vou ter que dizer que o cosseno, eu quero que o cosseno de π, que multiplica x menos π sobre 6, eu quero que isso aqui atinja ou seja o valor mínimo. Eu quero que isso aí seja menos 1. E aí, como nós vimos, qual é o arco que resulta um cosseno menos 1? Qual é o arco aqui? Ó? Esse arco é um arco de π radianos. Então, significa que π x sobre 6 menos π, não assim, π x menos π sobre 6, isso aqui, ó, é igual a π. Tá? Então, eu já estou enxergando isso aqui, ó, certo? Então, eu posso resolver a partir daqui. Ou então, eu posso, de uma forma mais devagar, né, mais vagarosa, dizer que o cosseno de πx menos π sobre 6 é igual ao cosseno de π. Porque eu estou vendo que o cosseno de π radianos aqui, ó, o cosseno de 180 graus corresponde a menos 1. Aí cancela cosseno e eu chego na igualdade que eu já havia previsto. π, que multiplica x menos π sobre 6 é igual a π. E aí, ele quer o valor do x, né? Que corresponde ao mês. Parto para o isolamento. Esse 6 faz a falsa passagem, né? Tenho π x menos π igual aqui a 6π. Esse π aqui coloco em evidência. Fatorando. Me sobra x menos 1 igual a 6π. Olha como está certo. π vezes x, πx. π vezes menos 1, menos π. Esse π aqui, ó, faz a falsa passagem e fica dividindo. Então, eu tenho x menos 1 igual a 6π dividindo por π. Cancela π. X menos 1 igual a 6. E aí, x igual a 6 mais 1. X igual a 7. Ou seja, é o mês 7.
E o mês 7 é representado pelo mês de julho. E o mês de julho está na letra D. Ou seja, no mês 7, no mês de julho, eu tenho a produção máxima. Por quê? Porque eu calculei aqui o valor mínimo para o preço. Preço mínimo, produção máxima. Como que eu cheguei no preço mínimo? Usando o valor mínimo para o cosseno. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita. Um forte abraço e até a próxima.